Mas neste caso seria mais fácil para ele sintonizar. Aaron desistiu do assunto, deixou Brennan fazer o que achasse adequado. O homem ficou tenso e gritou para as chamas, concentrando a respiração. Passado um momento, o fogo jorrou da sua boca. Depois disso, as chamas cobriram todo o seu corpo. O seu olhar adquiriu um tom sério. O homem ficou completamente envolto em fogo. Os seus olhos também exalavam chamas. Os efeitos do ritual espalharam-se até a AOS metros mais próximos. Nuvens de chamas formaram um círculo em torno de Brennan. Aaron esclareceu se o núcleo se divide ao utilizar a chama escarlate. O homem explicou que os membros do ramo principal deixaram inicialmente o núcleo intacto, mas os seus antepassados tentaram e conseguiram dividir o núcleo em 5 estrelas. O próprio Brennan conhece apenas algumas famílias colaterais que alcançaram resultados semelhantes utilizando métodos secundários transmitidos de geração em geração. Como o jovem pôde constatar, a formação de Brennan não foi em vão, e já tinha 2 estrelas. O rapaz pensou para si que, apesar de Brennan pertencer a um dos ramos mais importantes da árvore genealógica, os seus antepassados apenas conseguiram alcançar 5 estrelas. Ficou desapontado. Foi tudo o que conseguiram depois de 300 anos a melhorar as suas habilidades. Se traçarmos um paralelo com o ritual da chama branca, esta apenas estava disponível para um membro do ramo principal, enquanto a chama escarlate pertencia a todas as outras famílias. Esse era um dos motivos pelos quais haveria sempre um enorme fosso de inveja entre eles, que seria difícil de corrigir. Mas Aaron achou uma coisa muito estranha. O arauto não podia ser chamado de pessoa gananciosa. Sempre teve o coração aberto. Aaron queria originalmente aprender o ritual da chama escarlate, mas ninguém poderia imaginar que seria tão inútil e fraco. Aaron satisfez a sua curiosidade e foi-se embora, despedindo-se de Brennan para sua surpresa. Aaron não estava realmente interessado nos testículos gigantes, mas o rapaz explicou que não desistiu deles de maneira nenhuma. Não veio atrás deles. Algum tempo depois, na cave da Torre Vermelha, Aaron estava na sua sala pessoal de investigação. Diz aqui que as últimas notas de Lexi estavam em Acrion. Ele precisava de as estudar. Percebeu que nos livros dela sobre bruxaria deviam existir algumas pistas que o ajudariam a encontrar a sua namorada. Caleb e o mestre da Torre de Magia Negra concordaram em escrever-lhe uma carta de recomendação. Pelo que não deveria haver problemas de acesso, a Biblioteca Real abriu as suas portas a um pequeno círculo de pessoas. O rapaz pensou para si que Lexi estava à sua espera há uns 300 anos, e ela precisava de esperar mais um pouco. Ele já estava a caminho. Um ligeiro toque da lâmina levou à destruição de mana e à sua dissipação instantânea. Mas apenas um fragmento não é suficiente para dividir a magia de alta classe. Mas como ele tinha um artefato real, não deveria haver problema com isso. Precisava de descobrir alguns pequenos feitiços, por isso, assim que tentou, Aaron sacou da sua lâmina e convocou a chama branca. O tipo estava em plena prontidão para o combate, ativando todas as suas estrelas e preparando-se para o ataque mágico. Se ele conseguir resistir ao poder do fragmento, então a sua união com o mana será tão forte que superará o poder do ritual da chama branca. Esta perspectiva agradou muito ao jovem mestre, e este preparou-se para executar o seu plano. A Mônica estava sentada na sala a ler um tratado, quando um dos servos mágicos se aproximou dela. Perguntou-lhe se tudo o que ele disse tinha acontecido realmente na sala de investigação. O tipo confirmou que explosões e vibrações subsequentes foram ouvidas de lá durante vários dias. Isto não podia deixar de preocupar Mônica, e esta decidiu verificar pessoalmente. De qualquer forma, os seus planos eram transmitir uma ordem do mestre da Torre Vermelha. Passado algum tempo, ela chegou ao local e ficou em frente à porta da sala de investigação. Ela lembrou-se que era o quarto de Aaron. Mônica correu para a frente, temendo que algo de mal tivesse acontecido a Aaron e ele precisasse de ajuda. Entrando na sala, deparou-se com o rapaz seminu. Respirava pesadamente e com o seu fluxo de suor escorria, emoldurando lindamente os músculos do jovem. A Mônica olhou fascinada, mas apressou-se a baixar os olhos de vergonha, perguntando o que estava o senhor a fazer naquele lugar. Aaron explicou que estava a aumentar a sua mana e a fazer treino mágico. Ela ficou confusa com o treino mágico que Aaron estava a fazer e, além disso, fê-lo sem um círculo mágico. O seu olhar caiu sobre um caco turquesa no meio da sala. Não era claro para ela o que era. As paredes e o chão, crivados de fissuras e quebras, também lhe chamaram a atenção, mas não havia um arranhão no próprio caco. Aaron decidiu demonstrar claramente o seu treino, estendeu a mão e concentrou mana nela. Um segundo depois, um projétil de fogo emoldurado por uma chama escarlate voou da palma da mão com uma velocidade monstruosa. O projétil bateu na parede com um enorme rugido, criando mais crateras de destroços. Mônica olhou para este feitiço com fascinação. Ele agiu mais rapidamente e usou habilmente o núcleo como um círculo mágico. Para sua grande surpresa, conseguiu fortalecer a unidade com mana, e ela acabou de ver a combinação de uma bola de fogo
e um míssil mágico. A rapariga perguntou-lhe com que frequência praticava a técnica de magia de combate. O rapaz explicou que tinha mais atenção a praticar a sua própria mana e, a julgar pelo que via, com bastante sucesso. Aaron estava satisfeito com o seu sucesso. A princípio, a magia dissipou-se antes que a explosão de poder pudesse ocorrer, mas agora podia controlar a mana, recolher os seus coágulos de energia e criar uma explosão. A Mônica estava fora de si de admiração por ele. Veio aqui porque lhe disseram que se ouviu um barulho no quarto do Aaron, e veio porque tinha medo de se magoar devido ao treino duro. O rapaz esclareceu que ela só veio porque estava preocupada com ele, mas a rapariga também transmitiu mensagens do mestre da torre, que queria ver Lionheart. Aaron percebeu que o seu treino tinha chegado ao fim. Pegou no casaco do chão e perguntou se deveria ir para o andar de cima, mas Mônica respondeu negativamente. O mestre que o esperava na Biblioteca Real de Acrion ficou surpreendido com tal afirmação. Era invulgar. O Pentágono era a capital de Aroth, no centro da qual, no cruzamento das 5 torres que constituem uma figura pentagonal, se encontrava o Palácio de Abram, e por estar localizado no meio de um enorme lago, só era possível chegar até lá de navio. Tudo isto foi consequência de Lexi ter colocado pessoalmente um selo demoníaco no lago e no próprio palácio como sinal de amizade com a família real de Aroth, e o seu poder não desapareceu centenas de anos depois. Aaron mais uma vez admirou a capacidade da sua namorada de longa data. Não conseguia acreditar que tal feitiço ainda estivesse em vigor. A partir do dia em que chegou a Aroth, Aaron começou a perceber um pouco sobre magia, mas ainda lhe parecia impossível que alguém pudesse criar um selo tão colossal. Mônica acompanhou-o até a biblioteca e perguntou-lhe se queria visitar Abrão. Pois bem, Aaron recusou. O rapaz apenas olhou e os seus olhos ficaram satisfeitos com a beleza da cidade, mas a sua vontade de lá chegar não foi suficiente. Mônica concordou com a sua afirmação de que os portões de Abrão estão abertos apenas à mais alta nobreza e aos mestres da Torre Mágica. No entanto, os mestres estão proibidos de usar magia dentro do palácio, exceto aos membros da família real e aos magos do palácio que tenham prestado juramento de lealdade. Isto significava que os mestres da Torre Mágica não tinham jurado lealdade à família real, segundo o palpite de Aaron. Mas Mônica explicou que isso não é totalmente verdade. Eles servem fielmente, mas têm o direito de não cumprir ordens descabidas. As Torres Mágicas e Aroth seguem um acordo de cooperação mútua. Além disso, não é o palácio que mantém relações estreitas com as Torres Mágicas, mas sim o parlamento. O palácio apenas tem uma aliança mágica, por isso os mestres da torre trabalhavam apenas com o parlamento. Mas apesar disso, nunca se falou de qualquer inimizade entre os mágicos. Passado algum tempo, encontraram-se em frente a Acrion, o palácio maravilhado com o seu tamanho e beleza indescritível. Mônica explicou que 3 pessoas se opuseram à permissão de Aaron em Acrion. Estes eram os mestres das Torres Azul e Verde, bem como os mestres da Guilda dos Mágicos, pelo que Aaron precisa de obter permissão para entrar em Acrion. Mônica cumpriu os seus deveres trazendo Aaron até aos portões do palácio. Com isto, o seu trabalho estava concluído, e ela estava prestes a partir. Antes de sair, desejou ardentemente que Aaron não ficasse nervoso e desejou que a sorte não abandonasse o rapaz. Ela tem a certeza de que ele terá sucesso. O próprio Aaron também se manteve firmemente determinado a chegar até Acrion, aconteça o que acontecer. Aaron viu-se no meio do salão, rodeado de mestres e chefes das artes mágicas. Inclinou-se e apresentou-se. No salão estava o capitão dos mágicos do palácio, Edmund, um homem de aparência bastante rica, um homem de moral orgulhosa. Também um pouco mais longe dele estava o mestre da Torre Mágica Vermelha, que era bem conhecido de Aaron Caleb. Então, atrás dele, sentado no pedestal, estava o mestre da Torre Mágica Verde, Douglas, um homem velho e uma figura poderosa. No meio de todo o salão estava sentado o mestre da Torre Mágica Azul, Hubert, um homem severo que olhava para Aaron com um olhar cruel. Elisa, a mestra da Torre Mágica Branca, sentou-se com um olhar aborrecido e olhou distraidamente para Aaron. De seguida sentou-se o mestre sombrio da Torre Mágica, Damon, já tão familiar para Aaron. Atrás dele, a completar a cúpula, estava sentado o mestre da Guilda dos Mágicos, Edgar, olhando com raiva para o tipo. Por fim, uma voz pediu a Aaron que levantasse a cabeça para olhar com orgulho e diretamente para todos os presentes. Acima de todos estava Walter, que era o herdeiro do trono de Aroth há vários anos. O nome de Aaron Lionheart era bem conhecido e há muito que sonhava conhecê-lo pessoalmente. Walter foi o primeiro na linha de sucessão, um gênio que alcançou 5 estrelas antes de atingir a maioridade. Hubert reparou que também tinha ouvido falar dos sucessos do tipo, e os mestres das Torres Escura e Vermelha mostraram grande persistência em proteger o jovem. Conhece os talentos e os sucessos que Aaron alcançou? Mas será que a arte de empunhar a espada e a magia seriam compatíveis entre si?
Hubert reparou que Aaron tinha apenas 17 anos e conseguiu uma carta de recomendação para Acrion, o tipo que acabara de embarcar no caminho do estudo da magia. Algo estava definitivamente errado aqui. O mestre da Torre Mágica Vermelha era um velho amigo do patriarca, e o mestre da Torre Negra estava a tentar aproximar-se da família Lionheart, na esperança de encobrir a sua vergonha. Perrin compreendeu as dúvidas de todos os presentes e perguntou diretamente o que precisava de fazer para ter acesso a Acrion. Caleb pediu-lhe que demonstrasse as suas capacidades para que Sua Alteza e os outros magos pudessem tomar uma decisão. Hubert observou que seria maravilhoso se Aaron mostrasse a sua dissertação e falasse sobre a sua investigação, mas provavelmente não preparou tal coisa. Se os magos presentes estivessem tão ansiosos por demonstrar as capacidades de Aaron, este não hesitaria. Deixe-os olhar para a sua força e deixe-o tentar dizer algo contra as suas ações, começou. Aaron concentrou a energia dentro de si, e o corpo do tipo foi instantaneamente engolido pelas chamas escarlates, preparando-se para os feitiços. O capitão dos magos do palácio reparou que o jovem não separou o núcleo e o círculo mágico, e em vez disso, ligou vários núcleos para formar um único círculo. O mestre da Guilda dos Mágicos estava curioso. Aaron treinou Manu há apenas 4 anos e já tinha alcançado grandes resultados no estudo da magia. Douglas, o mestre verde da Torre Mágica, estava convencido de que o que Aaron demonstrou não era suficiente. Havia uma diferença entre compreender a magia e gerir habilmente a mana. Aaron continuou os seus truques mágicos, levantou a mão e formou um remoinho mágico. Ao mesmo tempo, uma bola de fogo materializou-se sob o remoinho. O tipo estava a transformar uma magia noutra. Combinando fluxos de chamas vermelhas numa bola de fogo, começou a formar uma estrutura à volta da sua mão. Finalmente formou-se a lâmina mágica. A lâmina era de cor azul, formada diretamente na mão do jovem. Edmundo ficou sem palavras. O tipo não precisava de pronunciar feitiços. Simplesmente fazia uma transição suave entre eles, sem emitir qualquer som. Para atingir tal nível era necessário o mais profundo conhecimento da magia. Douglas pediu a Aaron para usar a aura e a magia da espada ao mesmo tempo para ver o que aconteceria ao círculo. O rosto do velho era duro e frio, olhava para Aaron com um olhar penetrante, ou Lionheart era incapaz de o fazer. Mas ele limitou-se a sorrir, imaginando como o sorriso do velho desapareceu instantaneamente do seu rosto pomposo. Aaron sacou de uma lâmina e todos sustiveram a respiração instantaneamente. O tipo ficou ao mesmo tempo com uma lâmina mágica numa mão e uma lâmina que continha um feitiço na outra, enquanto o seu círculo mágico estava ileso. Usou o núcleo para isso? Aaron mantém com confiança a aura e o feitiço. Caleb perguntou se Douglas estava satisfeito com o resultado, mas o velho riu-se pensativo, pensando na sua resposta. Depois do que vimos, foi necessário discutirmos juntos tudo o que aqui se passou, e havia muito para discutir. Caleb concordou com o mestre da Torre Verde e pediu a Aaron que deixasse todos em paz por uns momentos. O jovem dissolveu os seus feitiços e embainhou a lâmina. Voltando, ficou satisfeito com o que mostrou. O jovem regressou, rodeado pelos olhares de todos os presentes, rodou a manivela e saiu do salão. Assim que a porta se fechou, Hubert voltou-se para o mestre da Torre Mágica Vermelha. Esclareceu se Caleb não deu realmente instruções ao jovem, mas este respondeu a isso como já tinha dito muitas vezes. Aaron não tinha professor, apenas lia todas as notas da Torre Vermelha sobre a teoria da magia e praticava-as sozinho. Mas o mestre da Torre Azul não ficou satisfeito com a resposta. Não bastava estudar apenas teoria para atingir um nível de habilidade tão elevado. O herdeiro do trono observou que, fosse como for, Aaron era da família Lionheart. Veio do Império Kill e era descendente do Arauto, o Grande. Cada habitante do continente sabe o quão forte é a linhagem Coração de Leão. Pessoalmente, o príncipe percebeu imediatamente que Aaron era um gênio, como o mundo nunca tinha visto. Era um verdadeiro milagre. Isto não acontecia há 300 anos. Elisa notou que a magia que o jovem mestre demonstrava, embora fosse um círculo de primeiro nível, o excedia essencialmente em poder, e todos o sentiram. A pureza e precisão da execução do feitiço estavam no seu melhor, mas acima de tudo ela ficou impressionada com a unidade com mana. Era necessário estudá-lo, mas muito provavelmente mesmo um círculo dissipador de 4º nível não quebraria a magia desta criança. Edgar, o chefe da guilda, observou que o jovem era ainda demasiado novo para isso, embora valesse a pena realizar as experiências. Ele notou que o rapaz era realmente incrivelmente talentoso e dotado, mas dada a sua pequena idade, não havia necessidade de se precipitarem em experiências. De acordo com a alta autoridade de Acrion, seria sensato confiar o treino de Aaron ao mestre da Torre Mágica Vermelha, pois agora a questão da sua aceitação em Acrion não estará em dúvida, e depois disso ele receberá um passe para a Biblioteca Real. Na opinião de Edmund, esta situação deveria ter sido percebida como um investimento no futuro em prol do bem-estar geral.
Uma joia de 17 anos da família Lionheart era jovem, mas apesar da sua falta de capacidades, tinha um potencial ilimitado. Claro que todos se davam bem com esta família. Os Lionhearts eram pessoas ricas e amantes da paz que acreditavam na dignidade e na honra. Mas isso não significa que os senhores não pudessem fazer um favor pessoalmente ao Sr. Aaron, investindo nele. Douglas raciocinou que, por mais capaz que fosse o jovem mestre, ele ainda era um filho adotivo. E, como resultado, nunca se tornaria um patriarca. Daemon concordou com a declaração do mestre da Torre Verde. Claro que tecnicamente Ron continua a ser o herdeiro legal. Mas dados os seus recentes erros e incidentes, nunca vencerá a luta pelo título de patriarca. De qualquer forma, não subestime a posição firme de Aaron na família Lionheart. Edmund concordou. Chegaria um momento em que construiria a sua própria família, casaria e teria filhos. Todos os Lionhearts deixariam a residência da família de uma forma ou de outra. E quando isso acontecer, os magos irão convidá-lo para Aroth. Daqui a alguns anos ganhará bastante experiência. E se não se esquecer do favor que lhe fizeram, tornar-se-á um aliado de confiança para todos. Todos se lembraram que há 4 anos, falando na cerimônia da herança de sangue, Aaron era várias vezes mais forte do que todos os outros. Daemon observou que desde que a família Lionheart reconheceu o seu potencial, ganhar a aceitação daquela família não foi tarefa fácil. Com o apoio de Aroth e o favor da sua família, Aaron pode definitivamente tornar-se o próximo grande arauto. Douglas aceitou esta afirmação com um sorriso, acreditando que houve muitos elogios ao rapaz. O que Daemon acabou de dizer foi a sua declaração pessoal ou quem o ajudou. Daemon decidiu esclarecer este ponto. O que exatamente o chefe da Torre Verde estava a insinuar, quem o poderia ajudar. O mestre da Torre Verde respondeu frontalmente que muito provavelmente estas foram as palavras do rei demoníaco da prisão, com quem celebrou um contrato para saber se de alguma forma influenciou a declaração do mestre das trevas. Daemon explicou que o rei demoníaco da prisão está atualmente ocupado com os assuntos de Helmut. Além disso, se o mestre da Torre Negra falasse em seu nome, comportar-se-ia de forma diferente, agindo de forma muito mais decisiva e usando a força. O mestre da Torre Azul pediu a Daemon que explicasse exatamente o que queria dizer. A aura em redor do mestre da Torre Negra era densa e tensa, a escuridão espalhando-se por toda a sala. Mas Daemon apressou-se a aliviar a tensão e a pedir desculpas se as suas palavras soaram demasiado rudes. Apenas queria dizer que estava particularmente comprometido com a vontade do rei demoníaco da prisão. Elisa bateu com a mesa e levantou-se, precisando de voltar ao tema principal da discussão da reunião. É claro que, a este ritmo, os mestres não conseguiriam chegar a um acordo mútuo, pelo que ela sugeriu que Aaron provavelmente já estivesse aborrecido à espera do veredicto. O príncipe herdeiro observou que esta foi uma boa decisão, e perguntou se podia falar primeiro. Claro que Walter era a favor de aceitar Aaron Lionheart em Acrion. A votação começou e todos começaram a dizer a sua decisão um a um, enquanto Aaron estudava as inscrições nas paredes do palácio. A Biblioteca Real de Acrion não continha apenas escritos mágicos de valores variados, mas também escritos de mágicos lendários que deixaram a sua marca na história da magia em cada um dos seus andares. Todas as paredes estavam impregnadas de história. Havia 15 histórias em Acrion, das quais Lex deveria ter escrito do 12º ao 15º andar. De repente, alguém se dirigiu a ele, chamando-lhe rapaz. A voz era de uma menina, e Aaron apressou-se a virar a cabeça na direção do som. Elisa caminhou na sua direção, sorrindo docemente, e acenando com a mão, era impossível dizer de imediato que era uma mestra. Dominou a Torre de Magia Branca, e foi a melhor invocadora desta época. A pessoa que primeiro fez um contrato com os 2 reis espirituais. É considerada uma grande maga até para a magia que não tem nada a ver com espíritos ou convocação. Aaron perguntou em voz alta se os mágicos tinham terminado as suas discussões. Elisa explicou que estava tudo acabado. Se tivessem de chegar a uma decisão comum, demoraria vários dias ou semanas. Por isso, os magos decidiram simplesmente votar, poupando tempo e esforço a todos. Como resultado da votação, 5 pessoas concordaram em permitir a entrada de Aaron em Acrion. Mais 2 mostraram-se contra, e apenas um dos presentes foi neutro. O tipo pensou com alívio que o primeiro passo tinha sido dado. A maioria concordou. Nesse caso, poderia ir para os andares superiores. Elisa, claro, disse que agora tinha permissão. Mas o rapaz não queria saber quem concordava e quem não concordava. Aaron respondeu que a maioria não se importava com a sua presença em Acrion. Elisa não estava muito preocupada com a resposta de Aaron. Por isso decidiu contar-lhe ela própria. Estava do lado neutro. Embora naturalmente não fosse contra a entrada de Aaron em Acrion, simplesmente não queria participar numa disputa sem sentido e expressou a sua opinião. O resto dos mágicos saíram do salão. Os seus rostos estavam zangados e irritados. As suas decisões foram baseadas na votação, mas continuaram a discutir.
O mestre da Torre Mágica Azul olhou para Aaron com irritação e reprovação, mas apressou-se imediatamente a desviar o olhar do tipo e perguntou-lhe se ele tinha reparado como o dono da Torre Azul abanou a cabeça. Ele concordou. Talvez isso tenha sido uma surpresa, pois Hubert ficou muito descontente quando o rapaz entrou na sala. Inicialmente foi contra, mas depois do que viu mudou de ideias. Mas realmente, Aaron não estava interessado em quem era contra. Voltou a repetir que isso não tinha importância nenhuma. Mas Elisa pareceu não o ouvir, respondeu que era o dono da Torre Mágica Verde e o chefe da guilda. Elisa esclareceu se o rapaz tinha mesmo 17 anos. A julgar pela sua reação, era muito mais velho. Ela era muito magra. Ele não estava realmente irritado com esta atitude. Parecia-lhe que iria bater os pés e as mãos com raiva, ao estilo de como se atrevem a recusar um membro da sua família. Mas ele respondeu novamente que não se importava. De uma forma ou de outra, como a decisão já tinha sido anunciada, ainda tinha coisas para fazer. Por isso decidiu ir embora. Elisa ficou chocada com a sua reação. Elisa repara que na anca de Aaron está a espada da tempestade, que foi abençoada pelo rei dos espíritos do vento. Após estas palavras, o tipo toca na sua espada, confirma a sua suposição. Elisa iniciou esta conversa, pois sempre quis fechar um contrato com um espírito tão poderoso, mas ele não respondia, por mais que ela o chamasse. E ela esforçou-se muito. Teve mesmo de perguntar a AOS Reis dos Espíritos do Trovão e da Terra. Mas eles responderam que o Rei dos Espíritos do Vento nunca faria um contrato com uma pessoa. Como falar com os espíritos não ajudou, Elisa enviou uma carta para a residência principal de Lionheart, mas parece que nunca emprestam a herança de família a estranhos. Por mais comovente que seja a sua história, Aaron não vai abdicar tecnicamente da espada. A coisa não lhe pertence. Ele só a USA com a permissão do patriarca. A rapariga mantém-se firme, dizendo que não vai contar a ninguém. Ele só tem de pegar na sua coisa mágica e confiar nela. De qualquer forma, não demoraria muito, não mais do que um dia, e se Aaron quisesse, poderia manter-se atento a tudo. O Rei Espírito do Vento é um idiota, não apareceu uma única vez nos últimos 4 anos. Com a quantidade atual de mana, Aaron não será capaz de o invocar, mas se for o dono da Torre Mágica Branca, então há uma hipótese. O único invocador que fez contrato com 2 reis espirituais ao mesmo tempo. Se Elisa usar Vinid como guia, então o velho poderá responder. No entanto, agora que concordar com a sua proposta não é assim tão rentável, Elisa está totalmente nas suas mãos, pelo que ele vai espremer mais dela. Abanando a cabeça enquanto procura, Aaron pergunta-lhe onde pode obter um passe e, como seria de esperar, Elisa oferece-se para o ajudar. Segurando o seu passe para Acrion nas mãos, Aaron percebe que é apenas um bilhete com o seu nome. Aqui vivem antigos familiares. Todos eles já serviram os grandes mágicos que deixaram a sua marca na história de Acrion. O rei dos mágicos que Aron fundou e o mago de batalha, chamado o pai da magia de batalha, deixaram os seus familiares. E não só eles, o familiar da grande Lexi também está aqui em Acrion. Tudo parece interessante, mas Aaron não está entusiasmado. E é por isso que Elisa diz que a reação é aborrecida para quem gosta de Lexi. Aaron não a procurava. No primeiro dia em que chegou a Arot, estava a visitar a sua mansão, e desta vez encontrou-se com Arthur na Praça Merdan. O segredo dela é que o rapaz se tornou muito popular, por isso não será difícil descobrir tanta coisa. Casualmente na conversa, de forma gentil, Elisa volta a perguntar quando é que ele lhe vai dar Vinid, mas a sua resposta é nunca. Apontando para um buraco junto à porta, a rapariga diz que se inserires um passe aí, o elevador abrirá. Como Aaron vai para o 12º andar, ela presume que ele gosta mesmo de Lexi, mas o rapaz nega. Já no elevador, questiona-se se Elisa o vai esperar cá embaixo. Ela não tem muito tempo livre, embora gostasse de ir com ele, mas ele pode sentir vergonha. O choque de encarar a verdade pela primeira vez é grande, e é um feitiço que deixa uma primeira impressão muito forte. Sorrindo com um olhar altivo, Elisa oferece-se para lhe levar fraldas. O rosto de Aaron quase não se alterou com a compreensão, mas não pôde deixar de fazer a pergunta. Agora o olhar da Elisa é trocista. Ela disse isso, porque o bebê pode cagar nas calças. Enquanto a rapariga deseja que Aaron se divirta ali, o corajoso carrega agressivamente no botão para fechar as portas. Não há ninguém na cabine, encostado à parede, Aaron cavalga em silêncio e solidão absoluta. Agora está no andar certo e as portas abrem-se sozinhas, já alguém o está a cumprimentar. Tirando o chapéu, a doce menina cumprimenta o jovem mestre no salão de Lexi. Os seus olhos iluminam-se ao vê-lo pela primeira vez, e dirige-se a ele como o Sr. Aaron Lionheart. Ao avistar a rapariga, Aaron fica sem palavras. Aponta-lhe o dedo e pela louca semelhança chama-lhe Lexi. Colocando o chapéu de volta, garante que a familiar responsável pelo salão é Lexi. O rapaz lembra-se imediatamente das palavras de Elisa de que o familiar de Lexi também está aqui, e tudo se torna claro. Como ela acabou de o chamar Aaron Lionheart, o rapaz pergunta-se como é que ele sabe o seu nome. A resposta é simples, o próprio Aaron acabou de fazer o check-in no primeiro andar.
para conseguir um passe. Não só ela, mas também outros familiares aqui estão ligados ao sistema mágico de Acrion. Sabem sempre tudo o que se passa dentro das paredes da biblioteca. Quando questionado sobre como Aaron a deveria chamar, o bebê responde que Madame Lexi a chamou de Mary. Nem é preciso pensar para entender que Mary é uma abreviatura do seu apelido, Merdine. É isso mesmo. É um nome giro e honrado que mais ninguém se vai preocupar em conseguir. Acontece que Lexi criou um familiar exatamente como deu o seu apelido. Por ignorância, Aaron tem de perguntar se todos os familiares se parecem com pessoas, mas não é o caso. Nos outros andares não se parecem com Mary. A sua criadora foi a sábia Lexi, fiel companheira do próprio Grande Arauto. Ela é especial. A personalidade de Madame Lexi constituiu a sua base. No ritual de herança de sangue, Caleb disse que as coisas vivas não podem ser criadas, por isso Aaron pergunta sobre isso. Mas a familiar diz sem hesitar que ela não está viva. Por isso está tudo correto. Isto porque ela não tem alma, ao contrário das outras criaturas. O seu corpo é feito da magia de Madame Lexi, e a sua consciência está localizada onde ela agora aponta o dedo. Um enorme núcleo azul brilhante, envolto em riscas com algum tipo de inscrição, adorna o chão. Esta coisa parece estranha, por isso com uma careta, deve perguntar-se o que é. Recostando-se tanto que o chapéu lhe voa da cabeça, Mary grita que esta é uma boa pergunta. Percebendo imediatamente a falta do toucado, Mary vira-se para ela e volta a colocá-lo. O orbe brilhante e incompreensível no centro é o trabalho de uma vida de Madame Lexi, chamado Os Escritos da Bruxa. Aaron reconheceu-os imediatamente. Os escritos mágicos estão divididos em 3 partes alta, média e baixa, pelo que Lexi conseguiu terminá-los antes de partir. Mas ainda assim, confuso, a picar a coisa, o tipo pergunta por que é que essas escrituras são, mas acontece que isto é apenas um delírio. Pensar que todas as escrituras deveriam parecer escritas. Mary não fica surpreendida por Aaron ter chamado tudo isto de disparate. Ele, claro, não entende. O seu cérebro limitado simplesmente não é suficiente para compreender tudo isto, porque nem os donos das torres mágicas conseguiam compreender a magia de Madame Lexi. A expressão no rosto do familiar é tensa e faz lembrar muito alguma coisa a Aaron, cheia de orgulho, com um sorriso que mais parecia um sorriso, até mesmo uma atitude arrogante em relação ao trabalho da sua vida. Mary adotou na perfeição a personalidade de Lexi. No entanto, agora ela mudou, e o familiar é baseado na personalidade da jovem Madame Lexi. Tornou-se mais sofisticada e elegante, deixando de ser distraída pelas suas emoções, concentrando-se apenas na investigação e desenvolvimento da magia. Uma imagem de uma Lexi ativa e muito emocionada surge na cabeça de Aaron, o que nem sequer é credível na descrição de Mary. O que quer dizer Mary quando afirma que a sua consciência está nos escritos da bruxa? A consciência de Maria consiste nos feitiços que se encontram nas escrituras. E o propósito da sua existência é proteger e controlar as escrituras da bruxa. Ela é responsável por isso há 200 anos. Tendo permanecido em silêncio perante tal história sobre o seu destino, Aaron começa a caminhar, deixando Mary para trás. O seu caminho segue em direção aos escritos da bruxa. Aaron aborda-os com confiança. Lembro-me imediatamente das palavras de Caleb, de que depois de as ler, a sua consciência virou de cabeça para baixo. Isto é definitivamente superior à magia comum. Tendo finalmente decidido, Aaron pergunta à menina se sabe para onde e por que é que Madame Lexi foi. Claro que não. A sua partida foi muito inesperada e imperceptível. Os seus alunos, criados, e até Maria não sabem de nada. Mesmo quando o rei Arota, os mestres das torres mágicas da época, o mestre da guilda mágica e inúmeros mágicos lhe perguntaram, ela respondeu o mesmo. Questionaram-na sobre o paradeiro de Madame Lexi e Mary disse que não sabia, mas eles recusaram-se a acreditar nela. Estes idiotas invadiram os escritos da bruxa para vasculhar a sua memória, mas as suas capacidades não eram suficientes. Por isso, a cada poucas décadas, regressam para encontrar informações. Examinam a memória de Mary não só para descobrir o paradeiro de Lexi e, embora muitos mágicos respeitem Lexi, há um mas. Ninguém conseguiu lidar com o material de inúmeras experiências, ou melhor, Mary, diante dos seus olhos. Anteriormente, Aaron ouviu dizer que apenas as escrituras mais elevadas das bruxas estão disponíveis em Acrion. Por isso pergunta se os outros estão aqui. Aqui está apenas a escritura original da bruxa, porque Madame Lexi extraiu as escrituras intermédias e inferiores do original, deixando aqui apenas a escritura original e mais elevada. Ela caminhou e nunca mais foi vista. De repente, Mary diz a Whitehair que ele é muito fã de Madame Lexi, mas todos a admiram, não é verdade? É verdade, mas ele vem de uma família de espadachins. Geralmente os Lionhearts só admiram o Grande Arauto. Os seus descendentes claramente não são crianças comuns. De acordo com o que Mary sabe, depois de regressar a Aaron, Madame Lexi nunca mais se encontrou com a família Lionheart, incluindo o Sr. Harold. As notas de Lionheart dizem que Harold mudou muito depois de regressar de Helmwood. Todos os outros, Lexi, Deborah e Hank,
Voltaram a encontrar-se apenas por causa do funeral do Harold, num clima triste. Embora Harold fosse insociável, o facto de não ter encontrado ninguém depois de regressar, bem como o que estava a acontecer com a família Lionheart, é muito estranho. De repente, Aaron decidiu perguntar se Madame Lexi alguma vez falou dos seus companheiros. Ligeiramente imersa em memórias, Mary recorda que chamou Hank de idiota. Ela também respondeu sobre Debra, ou melhor, disse que parecia uma cobra subaquática. Não pude deixar de perguntar como é que Madame Lexi falou sobre Nathan. Em resposta, Mary começa a enumerar vários insultos, o que lança dúvidas sobre as palavras de que Madame Lexi era elegante e sofisticada. Mesmo uma pessoa assim pode ter alguns esqueletos no seu armário. Sempre quando Madame Lexi falava de companheiros, parecia que ia chorar. Principalmente ao falar de Nathan, ela sofria terrivelmente, tentando conter-se. A próxima pergunta de Aaron é sobre o que Madame Lexi disse sobre o grande arauto. Nada sobre o arauto, Madame não o elogiou, nem o insultou, nem o julgou. Apenas se calou. Um belo retrato de Madame Lexi numa moldura dourada está pendurado na parede, com Aaron e Mary parados à sua frente, olhando para ele. Aaron lembra-se do retrato pendurado na mansão. Isso faz-lhe lembrar. Por algum motivo, a voz de Mary fica insatisfeita. Ele diz que o sorriso do retrato é falso. Madame Lexi nunca sorriu. Nenhuma única vez. Mary perguntou casualmente sobre isso quando estava a falar com ela para entrar na personagem. Por que é que ela pendura um retrato do seu sorriso em todo o lado, se na verdade está sempre triste? Se as pessoas o verão durante gerações, é melhor deixar um sorriso do que um rosto cheio de tristeza. Mary não pode deixar a Creon e nunca saiu de lá. Por isso não o viu pessoalmente. Mas sabe que está pendurado exatamente o mesmo retrato na mansão de Madame Lexi. Neste retrato, a artista pintou o seu sorriso sem permissão, pelo que Madame Lexi não gostou muito. Cruzando os braços sobre o peito de dor pelo seu criador, Mary decidiu que era melhor assim do que não ver sorrisos. Por simpatia, Aaron quis dar-lhe uma palmadinha na cabeça em sinal de consolo, mas ela afastou a mão dele. O tom mudou de imediato. Mary pede para não ultrapassar os limites e recebe um pedido de desculpas por isso. Embora seja mais baixa do que ele, vive 200 anos e não quer ser tratada como uma criança. O salão de Lexi contém não só os escritos da bruxa, mas também o equipamento mágico que ela usou. Apontando o dedo a uma arma qualquer, Mary diz que este bastão era o seu favorito. Era um pau de madeira que também tinha algumas folhas e uma pedra vermelha no centro. A surpresa envolveu Aaron instantaneamente. Uma pequena mão cobre um sorriso trocista. Mary sabia que ele reconheceria instantaneamente a arma. Disse que a árvore das fadas cresce apenas na grande floresta de Samara, a terra natal dos duendes. A acácia é a ferramenta mágica mais poderosa do mundo, feita a partir das raízes de uma árvore milenar que cresce no centro da floresta. Os elfos acreditam que a árvore contém os espíritos dos seus antepassados e mantém a paz. Acontece que aqueles poderosos duendes cortaram uma das raízes desta árvore para fazer este bastão e entregá-lo a Madame Lexi. Lexi não é uma elfa, nem sequer meio elfa, é uma pessoa comum, mas mesmo assim era uma parente próxima dos elfos. Não sabia quem eram os seus pais. Foi abandonada na grande floresta de Samara, uma selva na região sul do continente. Um elfo que passava ouviu o choro de Lexi e levou-a consigo, e foi assim que ela foi parar ao reino deles. Os outros elfos não gostavam muito de Lexi, mas quando souberam do seu incrível talento, aceitaram-na e ensinaram-lhe magia. Madame Lexi foi a primeira dona de um cajado feito com as raízes desta árvore, e não é só. Aquela pedra vermelha embutida no centro do bastão é invulgar. Mary estava prestes a dizer-lhe, mas Aaron respondeu sozinho. Dragonheart. Existem apenas 2 bastões mágicos no mundo que foi utilizado para criar. A primeira é a acácia de Madame Lexi, e Aaron pronuncia o nome da segunda com horror a sangue frio é Bloody Mary. O homem que agora tem um Bloody Mary é um dos 3 magos das trevas que fizeram um contrato com o rei demoníaco da prisão. O nome deste homem é Conde Miles Codred Helmut. Os seus poderes não são menos significativos que os do dono da Torre Negra. Há 13 anos, o dono do Bloody Mary era um liche chamado Bollard. Era um subordinado do rei demoníaco da prisão. De dor no coração, Aaron agarrou-lhe o peito. Foi ele que lhe bateu. Ou melhor, Nathan. Lutar contra os reis demônios presos era muito mais difícil do que lutar contra os outros reis demônios. Harold lutou contra eles ao lado dos seus camaradas. Nathan especialmente sedento de sangue. Os demônios eram suficientemente fortes para os comparar aos reis demônios. 3 deles eram particularmente fortes, como um punhal com uma lâmina que parecia sangue a escorrer. Os outros 2 são um escudo e um bastão de prisão, que parece muito pior do que a acácia de Lexi. Quando Nathan ultrapassou o escudo da prisão, recebeu um ferimento grave, após a batalha com Bollard. Tinha um enorme buraco no peito. Incapaz de se conter, Aaron pede autorização a Mary para o pegar nas mãos.
Claro que ela permite de qualquer maneira. Ele não poderá usar o poder deste bastão. A Cássia só reconhece Lexi como sua dona. Aaron já está a alcançar o bastão. Estas palavras não o impediram de todo. Afinal, valeu a pena tentar. Recriando uma chama branca à sua volta, tenta subjugar a arma enquanto Mary, satisfeita, observa. Mas a Acácia nem sequer tenta aceitar a mana que ele lhe derrama, o que significa que Aaron nunca se tornará o seu mestre. Embora pensasse que a Acácia o reconheceria, por ter visto a imagem de Lexi, seria melhor se ela lhe deixasse o cajado, em vez do pendente inútil. Mary repara que ele parece gostar muito de Lexi, mas não diria isso. Os seus olhos brilham sempre quando Aaron fala dela, e está muito atento ao olhar para as suas coisas. A desculpa para a verdade era que Aaron simplesmente adorava histórias antigas. A Mary teve uma ideia maravilhosa. Se assim for, ele vai gostar de um livro. Virando-se rapidamente, a menina fugiu para algum lado, conhece perfeitamente a biblioteca e todas as estantes onde aparentemente se encontra aquele livro. Depois de o apanhar, Mary não se atormenta e, regressando, entrega-o ao rapaz. Olhando com desprezo, Aaron soube-o imediatamente apenas pela capa. Estas são as aventuras do grande guerreiro Arauto. Este é um livro ilustrado famoso. Por isso, tornou-se a primeira a contar ao mundo as lendas sobre o grande Arauto. Rangendo os dentes, Aaron pede para lhe tirarem aquilo, enquanto ele ainda se controla. Mary não compreende isso. Gosta de Sir Nathan, a quem respeita e respeita mais do que ninguém, mas neste livro tornou-se um inútil, que só tem o vento na cabeça. Este livro é original, pelo que deveria ser diferente das versões produzidas hoje. Foi publicado pela primeira vez há 300 anos, em Aroth, embora não se saiba quem foi o autor. Por ser diferente daquele que Aaron leu anteriormente, pede para o entregarem para que possa dar uma vista de olhos. Tudo o que ali encontra é a humilhação de Nathan e a superioridade do Arauto, porque se dizia que o imprudente não podia sequer tocar no grande em batalha. Nathan pode ter ficado humilhado, mas definitivamente tocou na luta. Uma vez que o Harold deixou cair uma gota de sangue, foi certamente tudo escrito por Deborah. Mary decidiu intrigar, porque se ele gostasse de Nathan, provavelmente também iria gostar. Virando-se, começou a afastar-se de Aaron e, apontando-lhe o caminho com o dedo, pediu-lhe que a seguisse. Agora estão perante 4 guerreiros. Parecem reais, embora seja claro que foram criados com a ajuda de magia. É difícil acreditar no que se vê. Aaron estende-lhes involuntariamente a mão. É a primeira vez que vê os seus companheiros, embora falsos, mas muito parecidos. Madame Lexi extraiu da sua memória estas imagens que não devem ser confundidas com retratos, pois são reais. O belo homem de cabelos brancos que está no meio é o grande Arauto, e a linda menina que sorri como uma raia é Santa Débora. Aquele formidável que parece um troll, mas também parece um homem, é Hank, o destemido, e este bandido, em cujos olhos se lê a vontade de lutar. Nathan é imprudente. Segundo a história do destino, Nathan foi praticamente esquecido pela história. Só no salão de Lexi é possível ver a sua imagem. Aaron não se contém e chama-lhe bonito, mas Mary pensa que se trata do Arauto. Quando o rapaz explica que não está a falar do velho Harold, mas sim de Nathan, Mary pensa que ele já enlouqueceu. Claro que este velho Arauto é bom, mas Nathan tem a aura de um animal selvagem. Apercebendo-se do que foi dito, Aaron vira-se e esconde o rosto com a mão, pedindo-lhe para esquecer. Agora os dois estão à mesa em silêncio. Aaron folheia as páginas enquanto Mary se senta ao seu lado. Vestígios de Madame Lexi permaneceram do 12º ao 14º andar. Mas e o último? O último piso contém registros de pesquisas e memórias dos planos de Madame Lexi desde a fundação de Acrion. Mas de momento Aaron não os conseguirá compreender. Existem também livros com pesquisas. São difíceis de compreender, mas como têm explicações, são mais fáceis do que as notas de pesquisa. Mesmo assim, não seria mais sensato escolhê-los em vez de tais escritos populares sobre bruxas? A Mary tem a certeza que não. É difícil colocar em palavras. Só precisa de pensar por si. Depois disto passou a oferecer um familiar. Aaron foi até a AOS Escritos da Bruxa. As escrituras da bruxa são um método de otimizar mana em círculos, graças ao qual o seu poder mágico aumenta. Simplificar as técnicas em prol da eficiência, eliminando a necessidade de lançar feitiços. A magia de materialização, que utiliza a divisão da consciência, é a única forma pela qual esta pode entrar inconscientemente no corpo e ser armazenada no mesmo, podendo manifestar-se de diferentes formas dependendo da situação. O mais incrível é o controlo perfeito do círculo. Na sua época, a maioria dos mágicos utiliza-os. E o método nos escritos da bruxa é invulgar. É necessário o máximo de mana para obter o maior poder. Com tanta informação a minha cabeça anda à roda, Aaron pede desculpa porque não percebeu nada. Naturalmente, se tal idiota tivesse compreendido após a primeira explicação, então os escritos da bruxa não teriam sido chamados o maior livro de magia da história. A questão lógica depois disto é como ler este extraordinário livrinho.
Precisas de fechar os olhos e esticar a mão, inserir o teu mana nas escrituras e depois ele poderá lê-las. O rapaz estende a mão exatamente como a pequena Mary demonstrou anteriormente, começando a formar a sua mana e a despejá-la na escrita, mas na sua opinião nada aconteceu. Mais tarde ficou claro que Aaron estava enganado. A expressão no seu rosto deu lugar à surpresa. À volta havia apenas um vazio e nada mais. E o próprio rapaz estava de pé sobre algo macio, como se estivesse a defender da água. Parece um sonho, mas não é exatamente como um sonho. Não deixa de ser diferente. É impossível mexer-se, como se Aaron tivesse paralisia do sono e não tivesse nenhuma das terríveis alucinações que ocorrem nos pesadelos. Existe apenas uma sensação de total impotência. Todo o corpo está o mais relaxado possível. À frente do rapaz que cai, algo azul aparece no espaço com um belo brilho. Parecia um mar, e assim foi. Um mar de mana que agora envolve Aaron. É impossível ficar nele. Está em movimento perpétuo, e no final acaba debaixo dos pés de Aaron. Só consegue olhar para baixo. Sob os seus pés havia um enorme círculo, graças ao qual os mágicos podiam usar o poder. Nele começam a aparecer cada vez mais círculos, que são mais pequenos em tamanho que o principal. Quando se vê isto, sente-se emoções incríveis. Fez o meu cabelo ficar em pé? Havia inúmeros círculos, cresceram um no outro. O corpo começa a desaparecer gradualmente, desaparecendo no mesmo espaço em que se encontra. Agora Aaron encontra-se no chão, ficando de gatas, tendo de olhar para a pequena Mary. A primeira coisa que Aaron pergunta é se estava a fazer algo estranho porque não conseguia controlar o seu corpo. Bem, tirando o facto de ele, o idiota loiro, ter desmaiado, parece que não foi nada. Não precisa de se preocupar. Muitos mágicos colocaram montes nas calças depois de entrarem nas escrituras das bruxas. Mas ele, Aaron, simplesmente desmaiou com espuma na boca e acordou 2 horas depois. Por exemplo, como disse Mary, a dona da Torre Mágica Branca, Elisa Elhaya, agiu. E o dono da Torre Mágica, Hubert Uslen, sofreu esse destino vergonhoso. Lembro-me das palavras de Elisa. Antes de Aaron sair no elevador, ela desejou que ele não cagasse nas calças. Isto significa que ela estava a falar por experiência própria, e não apenas a provocá-lo por uma natureza prejudicial. A pequena Mary corre para Aaron para lhe perguntar como é a sua experiência ao entrar nos escritos da bruxa. Foi difícil entender isto, e o rapaz ainda não entende, e embora haja um sentimento de compreensão, não consegue entender o resto usando o seu conhecimento ou palpites. Observar o movimento do Manacuga foi interessante. Dentro do enorme círculo, foram criados e divididos inúmeros círculos. Ele só conseguiria compreender isso quando chegasse a 9 deles. Como Aaron disse, Madame Lexi apenas criou o método do círculo, ela tinha 9 estrelas, mas Madame continuou a pesquisar magia. Por isso, Madame Lexi teve de superar as suas próprias limitações. E assim apareceu o Abismo Sem Fundo, uma capacidade que só um grande mago poderia dominar. E esta é a fase do círculo de magia que só Madame Lexi poderia alcançar. Após os escritos da bruxa, muitos dos mágicos estabeleceram o objetivo de alcançar o Abismo Sem Fundo. E não importa quem tentou descuidadamente e quem deu a vida por isso, porque ninguém conseguiu ultrapassar a barreira do 9º círculo. Se conseguir usar mana sem perder uma gota e gerir toda a mana dentro deste enorme círculo, então algo acontece. Depois disso, o seu círculo irá dividir-se e começará a girar. Esta é a gestão de mana ideal. Embora seja muito difícil criar um abismo sem fundo, a magia tornar-se-á muito fácil de usar. Mesmo que a sua bola de fogo seja muito mais forte do que o fogo do inferno do 9º círculo, as técnicas tornar-se-ão insanamente simples. Madame Lexi, que a criou, era absolutamente incomparável. Embora fosse difícil de acreditar, teria definitivamente força para matar os reis demônios. Depois de voltar de Helmwood, Lexi não só se divertiu, como ficou mais forte depois daquela luta que Aaron recorda. Até Debra e Hank estavam a melhorar, ninguém ficava sentado no mesmo lugar com as mãos cruzadas. E o arauto? Todos ficaram mais fortes, mas então por que recuaram e não continuaram a batalha contra os reis demônios? De raiva, a mão de Aaron cerrou-se em punho, não sabia de nada, mas tinha a certeza de que era por causa do arauto. Quando Aaron terminou todos os seus negócios no último andar, desceu e assim que as portas do elevador se abriram, Elisa e Caleb ficaram à sua frente. Com um olhar preconceituoso e as mãos postas sobre o peito, Elisa percebe que ele acabou depressa. Em primeiro lugar, o dono da Torre Vermelha questiona-se sobre como seria olhar para os escritos mágicos de Acreon. Aaron pensa que com o seu conhecimento atual, levará anos para compreender apenas um livro. Claro que mesmo que seja inteligente para além da idade, há um limite para tudo, principalmente para o autoestudo. Tudo o que há aqui é o estudo secular da magia. É por isso que, na sua opinião, ele é obrigado a dar-lhe Vinid, pelo qual ela o ajudará a estudar os 10 livros mágicos aqui localizados. Depois de pensar, Aaron decidiu que os livros mágicos não eram a coisa mais cara que havia aqui. Com um sorriso malicioso no rosto, Aaron pensa que poderia oferecer algo melhor, como um item útil.
O rosto interessado de Elisa deixa claro que ela se apercebeu da sua capacidade de saber muito sobre negociações. Então ela pergunta-lhe a opinião sobre a equipa de qualquer forma. A equipa tornará mais fácil para ele controlar-me e também ajudará a simplificar as técnicas. Caleb entra na conversa dizendo que também tem muitas aduelas excelentes e que pode pedir emprestada a que quiser. Quando questionado sobre o porquê de interferir nos seus negócios, Caleb diz que Elisa já tem contratos com 2 reis espirituais e não adianta ser tão ganancioso. Na verdade, Caleb está preocupado que ela realmente faça um acordo com o rei dos espíritos do vento e comece a destruir tudo à sua volta. Como se depois de tantos anos de amizade ele ainda não conhecesse Elisa. Ela não se quer envolver com a política de Aroth, nem com algo igualmente aborrecido. A própria Elisa disse isso. Mas quem sabe o que esperar dela quando tem o poder que não tinha? Entendendo o que ele quer dizer, Elisa jura por Mana que não mudará por causa do novo poder, mesmo que conclua o desejado contrato com o rei dos espíritos do vento. Então tudo bem, porque a rapariga praguejou com a sua Mana. Então ele acredita nela. E além disso, ela decidiu fazer isso sozinha. Tal descuido irrita Elisa. Ela amaldiçoa Caleb. As suas mãos tremem de raiva. Depois de pensar no assunto, Aaron decidiu que afinal não precisava do bastão, mesmo que ela apenas o quisesse pedir emprestado. O tipo não disse de imediato, mas só pode adiar Vinide por alguns dias e apenas se lhe pedir emprestado o seu artefacto por vários anos. Caso contrário, pode esquecer qualquer contato com o rei dos espíritos do vento. Tais condições são muito desfavoráveis para Elisa, o que a obriga a chamar o rapaz de bastardo irritante. No final, tendo desistido, ela afasta-se sem querer admitir, concorda com o acordo de 1 ano num dia. Ela quer tanto fechar um contrato com o rei dos espíritos do vento que está pronta para perder o artefacto durante 7 anos por possuir a espada apenas durante 1 semana. Aaron pode não saber por que é um coração de leão, mas para ela e para outros invocadores, o rei dos espíritos do vento é o maior rei dos espíritos. É assim considerado porque só este rei espiritual lutou lado a lado com o grande arauto. Dizendo isto, Elisa levanta heroicamente o punho e faz uma cara de compaixão. Caleb, querendo oferecer um item interessante dos pertences de Eliza, começa a falar. Mas esta pede-lhe para se calar rapidamente. A dona da torre mágica branca tem um artefacto muito valioso e incrível. Por isso a rapariga estende a mão para lhe tapar a boca. O homem disse o suficiente para manter Aaron interessado. Por isso é todo ouvidos. A rapariga grita histericamente sem interrupções, mas Caleb consegue dizer o principal. Isto é algo que chama com um manto de escuridão. Tanto quanto o mágico sabe, ela não o usa há 10 anos e está zangada porque se sacrificou muito para conseguir esta coisa. Seria melhor emprestar a quem precisa, porque não adianta usá-lo como decoração. Para minha surpresa, a resposta não foi um grito, mas sim o silêncio, reprimindo as lágrimas que estavam prestes a escorrer. Enquanto os mágicos discutiam, Aaron teve uma pergunta sobre que tipo de manto das trevas era este. Este é um manto que contém a magia do tempo e do espaço do mais alto nível. É semelhante ao escudo de Gidon, que está a ganhar pó no tesouro de Lionheart. A rapariga objeta que nem tudo está assim tão fixe. Ele não consegue repelir o ataque até ler as coordenadas do espaço e deixar um rastro da sua mana no inimigo. A capa também é encantada com magia defensiva avançada, pelo que o simples facto de a usar irá protegê-lo da magia de ataque do quinto círculo. A força da sua proteção depende diretamente da quantidade de mana do portador. A capa também possui magia subespacial. Se Aaron ainda utilizar diferentes tipos de armas, irá gostar, pois assim poderá guardar equipamento na capa e utilizá-lo quando necessário. Elisa ficou fora de si de raiva. Caleb contou todas as funções do artefacto, que ela não quis revelar. Depois de ouvir tudo sobre a capa, Aaron decidiu que estava ótima, o que o fez sorrir de satisfação. Em vez do bastão, levará o manto das trevas, claro. Não agora. Ainda precisa de avisar o patriarca. Afastando-se ofendida, Elisa diz que ainda não concordou, mas isso parece mentira. A cabeça de Aaron dói com todo o choque que viu e está com fome. Por isso convida Caleb para comer com ele. Concordando sem persuasão, Caleb diz que conhece a excelente comida local da região dos ricos deste mundo. A comida é saborosa e parece ainda melhor. Iniciam a habitual conversa fiada. Aaron lembra-se que nunca viu Aroth à noite, e Caleb já está a chamar uma carruagem. Quando Elisa percebeu que mais ninguém a ouvia, resignou-se a esse destino. De repente, Aaron percebe que Elisa não foi a lado nenhum, mas continua num estado estranho. Uma vez que Aaron deseja tanto o manto das trevas que assim seja, Elisa aceita pedi-lo emprestado. Aaron pede-lhe para não ter pressa. Vai comer. Também precisa de convencer o patriarca. Ah, estes pedidos de pobres mágicos. A menina não suporta tal atrevimento. O seu rosto cruza-se de raiva e sede de espada, e grita terrivelmente. Isso até assustou os rapazes. E Aaron até comparou o choro dela ao de um corvo moribundo. Byron não foi contra a troca. Apenas disse que quando Vinide fosse emprestado,
O zelador de Lionheart deveria estar presente e Elisa deveria fazer a transferência. Parados na varanda estão Aaron, Caleb e Elisa, todos à espera que a família Lionheart faça a troca. Ao reparar nas roupas desconhecidas da rapariga, Aaron pergunta se este é o manto das trevas. Elisa gabou-se de como era fixe, mas Aaron achou que ficaria mais fixe nele. Isto deixa-a novamente com uma raiva inadequada, mas ela deveria estar feliz por terem chegado a um acordo. De repente ela pergunta quem será o zelador, percebendo que claramente não é o patriarca. O zelador será o irmão mais novo do patriarca, Justin, e um pelotão de guardas. Esta é a primeira vez que a família pede armas emprestadas. E também devido ao problema com... Mas Elisa não tem interesse em ouvir mais, interrompe Aaron, pois já percebeu que os guardas, os fiéis cães dos Lionhearts, vão chegar. Guardiões das leis da família, leões negros dos coração de leão, têm muitos nomes. Mas como disse Elisa, o papel deles não é muito diferente do dos cães. Honram ainda mais as leis da família do que as de Deus. Há um ano, Justin juntou-se à Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro, o que não foi surpreendente. Se tem competências suficientes e é realmente apaixonado pela ideologia familiar, então não há tantas formas. A Ordem dos Cavaleiros do Leão Branco serve exclusivamente o ramo principal da família. Já a Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro obedece a todos com o apelido Lionheart. E são governados pelo Senado aqueles que, independentemente do ramo, deixaram os seus nomes na história de Lionheart. Mesmo Byron, sendo patriarca, não atinge o nível de importância daqueles velhos do Senado. Nos 4 anos que passou na residência principal da família, Aaron nunca teve a oportunidade de os ver. A Ordem dos Cavaleiros é selecionada entre os mais leais e excelentes Lionhearts. Também o Senado, que os comanda pessoalmente, é claro que é interessante o quão fortes são. Elisa e Aaron olharam para o céu limpo, lá em cima. Era visível uma carruagem no ecrã azul. A carruagem não parecia diferente, mas combinava perfeitamente com o estilo da família Lionheart. Franzindo o sobrolho, com uma gota de desgosto, Elisa acredita que tudo isto é pura fachada. Isto pareceu estranho a Aaron. Ele pensava que respeitava o grande arauto. Sim, respeita-o, mas não gosta muito da família principal, suprimindo ramos laterais por medo estúpido. Não pode ser admirada. Não suporta o seu vil senado. Caleb olha pensativo e diz a Elisa que não deve demonstrar os seus sentimentos. Se ela quisesse realmente pedir Vinide emprestado, então deveria tentar evitar tudo o que os pudesse irritar. Elisa pergunta-lhe com desdém se deve realmente bajular abertamente e oferece-lhes uma troca honesta. Ela chora à frente de Aaron, e ele pede-lhe indiferentemente que não manche o casaco com ranho e lágrimas, pois ainda tem de o usar. A carruagem voadora aterra suavemente, as portas abrem-se. Primeiro as pernas de uma mulher são visíveis, e depois uma jovem sai do transporte. A jovem é Emily, a irmã de Aaron, vestindo um fato formal e com o cabelo apanhado num rabo de cavalo. O rosto de Aaron, quando a viu, está distorcido numa careta de choque. Claramente não esperava ver a sua irmã mais nova aqui. Surpreendido, aponta-lhe o dedo e grita com ela, perguntando-lhe o que se esqueceu aqui. Ela, saindo casualmente da carruagem, diz que o aniversário da mãe está a chegar. Por isso veio comprar-lhe um presente. Um pouco envergonhada, corada e com dificuldade em admitir, acrescenta que também queria saber como estava Aaron. Ele fica agradavelmente surpreendido com tal confissão, o que deixa Emily ainda mais envergonhada. E depois outra figura aparece atrás dela. Justin aparece na luz e cumprimenta Aaron alegremente, fazendo uma saudação militar ao irmão. Um homem maduro coloca a mão no seu ombro, coberto com um casaco caro e personalizado, e diz a Justin que não passou muito tempo desde o último encontro. Com uma cara severa, diz que terão sempre tempo para se abraçar, pelo que sugere ir direto ao assunto. Aaron não sabe quem é este velho, mas nos seus pensamentos percebe que só de olhar para ele percebe-se que é forte. Analisando a sua postura e físico, Aaron chega à conclusão que o homem maduro, barbudo e com luvas brancas é um lanceiro. Um homem com um rosto feliz e vestindo um fato elegante emerge lentamente da carruagem seguindo o trio. Aaron percebe imediatamente que este rapaz vil é um mágico, embora a sua presença seja bastante esperada. Uma vez que se trata de Vinide e do problema com Ron, uma mulher com uma capa sobre o fato e olhar ameaçador sai da carruagem com um passo firme. Analisando-a, Aaron pensa que ela não tem espada nem lança. Provavelmente é uma lutadora corpo a corpo, dada a sua forma, tem aqui a posição mais alta. A mulher conta a Caleb que já passaram cerca de 20 anos. Ouviu dizer que ele se tornou o mestre da Torre Mágica Vermelha. Caleb, respondendo à mulher alta, recorda que parece que mesmo assim lhe disse que em breve se tornaria o dono da Torre Vermelha. Com um semblante calmo, a mulher pergunta se isso realmente aconteceu, embora relate imediatamente com indiferença que não se importa verdadeiramente. Ela, ao reparar em Aaron parado atrás dela, presta-lhe atenção e pergunta-lhe se é o mesmo Aaron Lionheart.
Ele curva-se respeitosamente e responde positivamente. Apresenta-se como Liliana Leonhardt. É tia-avó dele, mas proíbe Aaron de a chamar assim. O rapaz cai num estupor de surpresa, após um breve silêncio. Repete a informação que ouviu. Chega à conclusão que a mulher é tia do seu pai Brad. Lembrando-se de Caleb, não fica particularmente surpreendido por ela parecer tão nova para a sua idade. Mas por que é que uma pessoa com tanto estatuto veio até aqui? Pensa o rapaz. Caleb, sendo educado, repara que está bastante fresco lá fora e sugere que a conversa passe para dentro. Toda a grande companhia de mágicos e Lionhearts senta-se a uma grande mesa de banquete, feita de madeira nobre escura, em cadeiras com espaldar alto e entalhes. Lilian Lionheart, a irmã mais nova do anterior patriarca, que não se casou e permaneceu na residência da família principal, após ter ingressado na Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro, é atualmente a terceira comandante desta Ordem de Cavaleiros. O homem barbudo é Joseph Lionheart, vice-capitão da Terceira Legião, de um ramo da família Lionhearts. Tristan Lionheart, um mago da Terceira Legião, pertence ao ramo mágico da família. É o responsável pelo caso de hoje. A espada da Tempestade Vini da família principal e o manto das trevas da dona da Torre Mágica Branca, na condição do acordo, por cada dia que seguram Vinid, Aaron recebe 1 ano de posse do manto das trevas. Depois de explicar as condições, Tristan pergunta a Elisa de cabelo azul, sentada ao seu lado, se concordam. A mulher responde com indiferença e consentimento. O homem, com o mesmo sorriso feliz, diz que preparou um contrato para tal e, levantando o dedo, usa a sua magia. Elisa, depois de ler o conteúdo da placa, pergunta qual é a condição para que, em caso de destruição do vinil, seja atribuído o devido pagamento. Lilian, que antes estava sentada perto da janela, diz que se destruir a espada, terá de pagar com a vida. A espada da tempestade culpou este tesouro, que não podiam valorizar, explicou a mulher. Se Elisa o quisesse pedir emprestado, teria de arriscar a vida. Elisa fica indignada, contesta, acreditando que a sua vida também tem um sentido que não pode ser avaliado com dinheiro. Lilian explica que pode ser o caso de Arota, mas não dos Lionhearts. Tristan tenta devolver a discussão a um rumo pacífico, pedindo a todos que se acalmem e garantindo que Elisa não tem de colocar a sua vida em risco neste assunto. Colocando as mãos debaixo do queixo, vira-se para a rapariga de cabelo azul e diz que a respeita como uma colega mágica, e não acha que ela vá cometer um erro estúpido como partir uma espada durante a conclusão do contrato. Com um sorriso ameaçador, continua a falar sobre como acredita que isso não vai acontecer. Mas se o vinil for destruído, vão discutir o problema de forma diferente. Elisa, obviamente insatisfeita com estas condições, pergunta quando é que terão o direito de controlar. Lilian retorque, oferecendo-se para não pedir vinil emprestado caso não goste de alguma coisa. Afinal, não lhe devem nada. Se não fosse o patriarca, nem se levantava da cadeira. No entanto, Elisa não concorda com a ideia de que Lilian veio aqui apenas por causa dela. Sugere que claramente tem outras coisas para fazer aqui. Lilian admite abertamente que um problema mais importante a trouxe até aqui ao mesmo tempo. Tira um enorme relógio de bolso do bolso interior do casaco. Ela diz que veio aqui para se encontrar com Balzac Ludbeth. Precisa de discutir a questão de Ona com ele. E também interrogar o Mago das Trevas na prisão de Arota. Ela abre um relógio de metal que parece banhado a prata e olha para as horas, ainda segurando o charuto entre os dentes. Caleb, virando-se ansioso para Lilian, diz que a última vez que falaram com Sir Byron sobre esta viagem, Lilian prometeu que iriam seguir as leis de Arot. Mas agora tudo parece completamente diferente. Ele pede-lhe que explique tudo o que se está a passar. Embora o patriarca tenha ordenado que seguissem as leis de Arot, mas o Senado pensasse o contrário, este incidente manchou o glorioso nome da família Lionheart. O pirralhinho da Torre de Magia Negra tem de pagar. Aaron repara no relógio de bolso dela. Nunca viu ninguém carregar um relógio tão pesado e desconfortável. Elisa pergunta diretamente a Lilian por que é que precisa de um relógio de pulso, se ainda anda com um relógio de bolso, e por que é que mantém um charuto nos dentes, embora não fume. Ignorando a sua pergunta, a mulher continua, dizendo que já recebeu a autorização do rei e do parlamento de Arot. Será muito mais fácil interrogar este verme patético, expressa Lilian. Então por que complicar a vida um do outro? Pergunta Lilian a Elisa. No seu pensamento, Aaron compreende que a permissão, muito provavelmente, foi extorquida por uma quantia tão grande de dinheiro que o parlamento simplesmente não poderia recusar tal proposta. Esta questão custaria à família uma boa quantia. Lilian olha pensativa pela janela e alerta Elisa para a decisão sobre Vinit, uma vez que tem pouco tempo. Elisa pensa muito. Levará cerca de 3 horas para ativar o Vinid e fazer um contrato com o Rei dos Espíritos do Vento. Na pior das hipóteses, receberá o seu manto de volta em 2 meses. Após tal consideração, ela concorda com confiança com os termos e assina o acordo Lionheart com uma caneta.
Aaron receberá uma capa mágica com uma pele volumosa, e Elisa não consegue soltar-se da espada Vinid, obtida, abraçando amorosamente o artefacto. Olhando para Aaron encapuçado, Lilian elogia laconicamente o design do atributo mágico da roupa. Gosta particularmente do pelo à volta da gola, o pelo preto faz lembrar a juba de um leão. Partilha com Aaron. Mas a cor não combina, Lilian admite. Na sua opinião, o branco seria mais adequado aqui. Agora parece mais um cavaleiro da Ordem do Leão Negro, comenta a mulher. Em resposta a isto, Aaron fica apenas em silêncio. Parece, não à espera que a